12 horas separam Aparecida do Santuário do Caraça. Percorremos um caminho que passa pelo sul do estado do Rio de Janeiro e entra em Minas Gerais. Passamos por cidades como Juiz de Fora, Ouro Branco, Conselheiro Lafayette, Mariana, até chegar em Catas Altas. Após 12 horas de viagem de Aparecida até aqui, enfim chegamos ao Santuário do Caraça. No Arquivo A de hoje, você vai conferir um pouquinho da história desse belíssimo lugar, um pouco também de sua religiosidade, mas também tudo que a ecologia reserva a quem aqui visita. Além de, claro, uma bela culinária para você aproveitar melhor esse programa. No meio do mato, o Santuário do Caraça. Igreja erguida no estilo neogótico, construída no lugar de uma antiga capela, em estilo barroco, que foi demolida. É dedicada a Nossa Senhora Mãe dos Homens. Quem cuida é o padre Luiz Carlos. A história do Santuário do Caraça se inicia em 1770, quando o irmão Lourenço de Nossa Senhora chega a essa propriedade, adquire essa propriedade com os próprios recursos e constrói aqui uma pequena ermida dedicada a Nossa Senhora Mãe dos Homens. E ele chega aqui com um pequeno grupo de eremitas para viver aqui uma vida monástica, uma comunidade que pudesse transformar esse lugar num santuário, no local de peregrinação. Então o irmão Lourenço construiu aqui uma igreja estilo barroco, com a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que é a mesma que se encontra nessa igreja atual, e construiu, anexa à pequena ermida, 2 alas destinadas à acomodação dos peregrinos, porque a distância entre o santuário e a cidade era uma distância muito grande e com uma via de acesso muito ruim para a época. Só era possível chegar aqui, por exemplo, no lombo do burro ou do cavalo, né? Então era necessário criar toda uma estrutura de hospedagem para as pessoas. Construída no fim do século XVIII, a igreja é protegida pela serra, lugar que foi a casa da nossa equipe por 6 dias. Então ela se inicia em 1770, quando o irmão Lourenço chega aqui. A antiga ermida, ela foi fundada em 1774, quando o irmão Lourenço conseguiu terminar, né, a antiga ermida em estilo barroco. E o irmão Lourenço viveu aqui no santuário até 1819, quando ele faleceu em outubro de 1819. E deixou um testamento para a coroa imperial. Naquela época, quem estava aqui no Brasil era o rei Dom João VI. Irmão Lourenço fundou uma pequena igreja em 1774 e pediu à coroa portuguesa a fundação de um colégio interno para meninos. A congregação da missão estava vindo para o Brasil para assumir uma missão no Mato Grosso. E chegando ao Rio de Janeiro, os 2 padres, Leandro e Viçoso, foram se encontrar com o emissário lá do rei, Dom João VI, que redirecionou o caminho deles. Eles não sabiam que viriam para cá. Eles estavam achando que iriam para o Mato Grosso. E aí, então, na conversa, o emissário do rei disse: olha, vocês não vão mais assumir a missão no Mato Grosso, vocês vão para Minas Gerais, porque lá tem uma propriedade grande que foi recebida pela coroa imperial com um testamento para que vocês deem continuidade à atividade do santuário, mas também transformem aquele lugar num colégio para a educação de meninos. Em 1820 foi quando as atividades educacionais começaram. Os alunos aprendiam de tudo, inclusive diversas línguas e ofícios, como a costura e a sapataria. Outros, depois de maiores, continuavam na casa como seminaristas e seguiam a vida religiosa. Os padres chegaram aqui, nessa propriedade, em abril de 1820, para dar seguimento àquilo que o irmão Lourenço deixou em testamento. Fazer com que isso aqui continuasse sendo um santuário religioso para acolher os peregrinos
e, mais ainda, ser um lugar para a educação de meninos. Assim se iniciou os trabalhos. Quando os padres chegaram aqui em abril, já vieram com um grupo de alunos. Já trouxeram uma meia dúzia de alunos lá do Rio de Janeiro para cá para começar as atividades do colégio. Daqui também saíram os futuros padres, porque o colégio ele era ao mesmo tempo um colégio de internato, né? Então o aluno ele fazia aqui o equivalente ao ensino fundamental e médio e depois ele podia retornar para a casa dele ou ele podia continuar na congregação, né? Se ele quisesse continuar na congregação, ele iria dar sequência aos estudos dele numa casa que nós temos em Petrópolis, né? Lá funcionava, naquela época, o noviciado da filosofia e teologia. E, com isso, a congregação pôde dar influentes bispos, por exemplo, para o Brasil, bons sacerdotes, né? Para a formação do clero, para o trabalho com as missões. Então, o trabalho do Caraça nessa perspectiva da difusão da cultura, da educação, é muito importante. No auge, o colégio chegou a ter 350 alunos. Eles entravam ainda meninos, com cerca de 10 anos, e saíam de lá por volta dos 20. O Caraça formou gente importante, como 2 ex-presidentes, Arthur Bernardes e Afonso Pena. E assim, então, esses 2 alunos chegaram à presidência da República, além de outros tantos governadores, presidentes, vereadores, e outros tantos homens de bem que se destacaram aí no cenário brasileiro, né? Já são quase 3 séculos em que o santuário é lugar de peregrinação. Aqui as missas são celebradas sobre as relíquias de São Pio Mártir, um soldado romano morto por se declarar cristão. Estas foram as primeiras relíquias de um santo enviadas ao Brasil. O ano foi 1797. Os restos mortais são preservados com um revestimento em cera. Outra riqueza é a Santa Ceia, pintada pelo mestre Ataíde, contemporâneo de Aleijadinho. E os vitrais são um presente do imperador Dom Pedro II. Em 1968, 2 alunos esqueceram um fogareiro aceso e um incêndio pôs fim ao colégio. Foi notícia em todo o Brasil. As ruínas daquela época deram lugar a um museu, uma biblioteca e uma sala de eventos. Na época do colégio, a Biblioteca do Caraça era a 2ª maior do Brasil, com 50 mil exemplares. Metade do acervo foi destruído pelo fogo. Hoje, a guardiã da biblioteca é a Kelly. Esse espaço, ele passou por não é uma reforma, né? Foi feito um prédio novo dentro das ruínas, que abriga hoje o museu, a biblioteca e um auditório para reuniões e eventos. E o que é o Museu do Caraça? O museu são peças do dia a dia do Caraça todo, não só do colégio. A gente tem aqui peças de cozinha, peças de igreja, peças de alfaiataria, fotografia, sapataria, porque os alunos no colégio, eles aprendiam um ofício, então eles faziam um pouquinho de tudo. Então aqui no museu a gente tem as camas que o imperador Dom Pedro II e a dona Teresa Cristina dormiram. E o 2º andar, que hoje funciona como uma biblioteca, a gente vai ter os livros que foram salvos do incêndio, né? E livros que vieram de outras bibliotecas da congregação da missão. É possível encontrar um livro com a letra do imperador Dom Pedro II. Outros chamuscados pelo incêndio. Além de um dos livros mais antigos do mundo. O museu, o pessoal acha muito interessante. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas isso tudo eu via na casa da minha avó, né? Algumas coisas que são assim, realmente, que eram usadas no dia a dia mesmo. E chama atenção também a cama de Dom Pedro II. Né?
pessoal pensa assim, nossa, Dom Pedro II realmente esteve aqui. Mesma coisa acontece na biblioteca. Lá a gente tem várias preciosidades, né? A gente tem um acervo muito rico na biblioteca. E, inclusive, o nosso livro mais antigo, ele é de 1489. Então, ele é bem lá do início mesmo da imprensa de Gutenberg, né? Ele é considerado um incunábulo. Aqui no Santuário do Caraça tem, além de uma bela opção de passeio, onde você pode passar o dia inteiro aqui se quiser, você também pode se hospedar, passar a noite e receber aqui tudo que a localidade tem para oferecer. Hoje quem vai mostrar para a gente esse espaço onde a gente pode também se hospedar e ficar aqui o tempo que quiser, que achar necessário, é o Márcio. Márcio, muito obrigado por nos receber aqui. Apresenta pra gente esses espaços. Vai ser um prazer, seja muito bem-vindo. Eu vou mostrar para vocês as opções que nós temos aqui de hospedagem, tanto para famílias ou para grupos, né? O Caraça está aberto a receber todos os nossos visitantes e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá? Vamos lá então, vem com a gente. O Santuário do Caraça passou a ser uma opção turística nos anos 1990. Os antigos quartos dos padres e seminaristas hoje são uma hospedaria e 2 deles são especiais. Então essa é a suíte imperial. Muito bem, legal, Márcio, que vocês mantiveram mais ou menos o mesmo estilo de mobília, né, da época, tudo mais. A cama me parece que está lá no museu, né? Isso, as camas que foram fabricadas especialmente para a chegada do imperador e da imperatriz estão hoje à exposição no nosso museu. A gente vai conhecer lá daqui a pouquinho. E a gente tentou colocar aqui de mobília algumas mobílias antigas, mas que não foram utilizadas pelo imperador e pela imperatriz, mas são mobílias que remetem à época do Colégio do Caraça, né? E esse quarto, tanto o outro, ele funciona normalmente para hospedagem, como qualquer um outro quarto aqui da hospedaria, né? Sim, ele funciona normalmente para hospedagem. A gente tem aqui na Pousada do Caraça 57 acomodações e a gente comporta simultaneamente até 200 pessoas, né? São quartos com formatos diversos, desde para 2 pessoas até casas que comportam 12 pessoas. A nossa ideia não é simplesmente vender uma hospedagem, eu falo que a gente vende experiência. Então a gente oferece um quarto que é simples, que vai ter uma cama confortável, uma boa ducha e preferencialmente um bom café da manhã. E todos os outros elementos que a gente tem visto ao longo dessa semana complementam essa experiência do Caraça. Muito bem, agora você falando em experiência, né? Eu observei aqui que tem aqui um escrito da época do Dom Pedro, é uma reprodução, na verdade, Isso. né? Esse material ele foi recolhido dos diários de viagem de Dom Pedro II. Ele foi publicado no Anuário do Museu Imperial, onde estão guardadas as cadernetas de viagem. Dom Pedro II, quando viajava pelo Brasil, ele mesmo fazia anotações sobre sua viagem. E nesse trecho, ele faz anotações especificamente do Caraça, com alguns relatos muito interessantes. Ele fala, por exemplo, quando ele está chegando aqui, quando ele avista o prédio, que ele fala que nunca viu uma imagem tão pitoresca quanto essa. Então, pitoresca é aquela coisa que pode ser reproduzida, né? Ele fica impressionado com a beleza do local, não só com a beleza natural, mas também com a beleza arquitetônica do Caraça. E falando na visita do imperador ao Caraça, bem próximo aos jardins, em direção à casa das Sampaias, nome dado às escravas da época, encontra-se uma pedra onde acredita-se que Dom Pedro caiu. O registro está lá desde 1881. O Caraça é assim, cheio de detalhes especiais. Tudo muito bem cuidado pelos padres da Congregação da Missão, fundada por São Vicente de Paulo. Esses padres são conhecidos como lazaristas. São Vicente fundou uma congregação, a Congregação da Missão, com o intuito de evangelizar os pobres, realizar missões, né, e formar o clero, o trabalho com os seminários. Então, por causa disso, então, São Vicente fundou os seminários inicialmente na França, né, pregou missões na França com os seus padres, e aos poucos a congregação ela foi ampliando os seus trabalhos pelo mundo afora. Outros lugares foram requisitando a presença dos padres da missão
para o trabalho nos seminários, para a pregação das missões, para o trabalho com os pobres, e assim então nós fomos crescendo, né? Em primeiro lugar na Europa, depois São Vicente enviou padres para a África, né? E aí então depois nós fomos para a Ásia, para a América do Norte e a América do Sul. Aqui na América do Sul nós chegamos exatamente em 1820, por ocasião da solicitação do rei Dom João VI. No próximo bloco, conheça as belezas naturais da Serra do Caraça, trilhas, cachoeiras e muita aventura. O Santuário do Caraça é uma reserva ecológica privada. Os visitantes que aqui chegam nesse espaço podem aproveitar entre os 12 mil hectares que existem aqui para fazer trilhas, se banhar em cachoeiras ou até subir em lugares bem altos nas montanhas para poder contemplar melhor a paisagem. Estamos numa região de encontro da Mata Atlântica com o Cerrado, lugar que atrai pesquisadores tanto do mundo inteiro como quem nasceu aqui. Douglas fez estágio voluntário, estudou biologia e voltou mestre para ser o biólogo responsável. Ele conhece cada canto como a palma da mão. Então a gente tem um compromisso muito grande com a preservação desse ambiente. Por outro lado também, isso traz uma gama de visitantes que querem conhecer essa biodiversidade, como por exemplo os observadores de aves. O Caraça tem um potencial gigantesco de receber esse grupo, porque tem uma pousada dentro da reserva e tem uma diversidade de aves encantadora, né? Espécies de montanha, espécies de Mata Atlântica e espécies de cerrado. Eu cito as aves, mas para todos os outros grupos é a mesma situação. E quando a gente fala de planta também, de flores, né, que mais nos atrai os olhos, né, as flores bem vistosas, o Caraça também ele é atrativo para esse ponto, para esse turismo ecológico, né? O Caraça tem um compromisso com a pesquisa desde o primórdio, né? A gente pensar que em 1816 chega aqui o Caraça, o primeiro naturalista, que foi o Saint-Hilaire, um naturalista francês, e fica encantado com as coisas que ocorrem aqui no Caraça. Por que disso? A gente está muito no final da Mata Atlântica e muito no início do Cerrado. A gente tem a presença de 2 biomas aqui no Caraça. Isso traz uma boa vantagem para a unidade de conservação. A gente vai ter espécies típicas desses 2 ambientes. Espécies igual o lobo-guará, que é típica do Cerrado, e a anta, que é um animal típico da Mata Atlântica. Além disso, o Caraça ainda hoje é alvo de pesquisas científicas, das inúmeras áreas que a gente possa imaginar. O Santuário do Caraça, além de ser um santuário religioso, também é um santuário ecológico. Aqui são mais de 12 mil hectares de área, onde as pessoas que visitam também podem contemplar a natureza e contemplar todo esse espaço que é muito especial. Vamos com a gente? Agora o caminho é a floresta dentro. Acabou o conforto. É hora de desbravar cada cantinho. E qual é o primeiro destino? É Tabuões. Ó, lá no Tabuões é o rio, né, que vem da Cascatinha, da Bocaina, né, e vai tudo para o Tabuões. No Tabuões, da esquerda, é a Chapada de Pedras com o rio, que vai para o funil e do funil vai para a Cascatona. E os pessoal gostam muito daquele lugar para se banhar, né. É um lugar bom, que tem sol o tempo inteiro. Nesse período de inverno agora não, que fica muito gelada a água. Mas os pessoal tem essa procura, por ser uma caminhada próxima, né, que é exemplo, de onde você larga o carro no Tabuões, tem em torno de uns 5 minutos mais ou menos de caminhada. E uma caminhada tranquila.
tem o Tabuões de cima e o de baixo, né? O de baixo é como se fosse uma cachoeira pequena, de queda pequena, né? É um local mais agitado, é mais para observação mesmo, contemplação. O Tabuões de cima já é um outro tipo, já dá para a pessoa, por exemplo, tomar um banho de rio, né? Sem nenhum problema, é mais calma a água, gelada, como sempre, né? Como todas as águas do Cará são bem frias, mas para banho é ideal. Saindo de Tabuões, fomos conhecer a segunda hidroelétrica de Minas Gerais, desativada nos anos 1960. A localidade é conhecida como Tanque Grande e hoje é acessada por uma trilha que dá aos turistas um belo espaço para a contemplação. O Tanque Grande é um lugar muito bonito, por sinal, né, onde as pessoas gostam de passar o dia, um finalzinho de tarde, né? E não é permitido nadar, né? Porque por ser um lugar fundo, né? Mas lá foi onde funcionou a segunda hidrelétrica de Minas Gerais. E assim, igual eu já disse, né? É um lugar muito bonito para poder se aproveitar o dia, né? Uma caminhada próxima também, de onde larga o carro no asfalto, no Tanque Grande. Dá em torno mais ou menos de uns 10 minutos de caminhada. O Tanque Grande é um barramento, né, que funcionou, aquele barramento funcionava por uma hidrelétrica que atendia o Caraça, né? Foi a segunda hidrelétrica de Minas e atendeu o colégio durante um período, né? Mas atualmente é mais uma paisagem contemplativa, né? Proibido o banho, mas mais para fotos, né? Mais ficar observando mesmo a paisagem. A pesca também é proibida. De lá partiu Cascatinha, o nosso próximo destino. Água corrente, oxigênio, uma sensação de recompensa após uma caminhada. É bonito ou não é? Aqui correm águas vermelhas, mas não é sujeira não. Essa água, ela tem essa característica porque nasce num ecossistema, num mini ecossistema, né? Que se chama turfeira. É uma turfeira de altitude, né? O Ribeirão Caraça nasce no alto do Pico do Inficcionado, a 1.702 metros mais ou menos. E quando essa água nasce, ultrapassa essa camada, né, de solo semidecomposto, que é o que é a turfeira, ela adquire essa cor mais escura. É uma água que tem pouca intervenção do homem, né? Quase nenhuma. A única coisa que acontece é o pH dela que é mais baixo, né? Justamente porque essa turfeira tem uma característica de ser esse solo, né, entre aspas, um pouco mais ácido, né? Mas o consumo dela não faz mal nenhum. São nessas mesmas águas que Dom Pedro II tomou banho, deixou escrito em um diário uma reclamação sobre a temperatura da água. Achou muito fria. E a gente segue. E finalmente o misterioso rosto que dá nome ao lugar. Caraça quer dizer cara grande. Batizou a serra e o santuário. Parece que ali descansa um gigante. Dá para ver a mais de 1.300 metros de altura, na Pedra da Paciência. E a Pedra da Paciência tem isso. Exemplo, a pessoa que vai para Bocaina, ele tem uma caminhada de uns 3 quilômetros mais ou menos, chega até a Pedra da Paciência, descansa um pouco para poder retornar sua caminhada até a Bocaina ou ir até mesmo a Pedra da Paciência para ver o formato da cara do gigante, né, na serra, que é o mais próximo que você vai chegar da serra. Pedra da Paciência é um local de contemplação, né? Basicamente é lá que a gente consegue enxergar de forma bem definida a cara do gigante, né, que dá nome ao santuário, né, Santuário do Caraça. Né? Faz parte da trilha que vai também lá para Bocaina, que é uma das cachoeiras do Caraça, uma das mais bonitas, né, de visitação. E basicamente é mais contemplativo, né, para ver o Caraça e para tirar foto, né, meditação, pessoal.
Imagina uma praia que surge no meio da floresta. E agora a gente conhece a Prainha. Esse lugar é um dos cartões postais mais visitados aqui na região, porque também é um local que remota a história. Aqui, os ex-alunos do colégio já visitavam aí há séculos passados, há décadas passadas, para poder ter o seu momento de lazer. A água corre lentamente na Prainha, puro sossego, um convite perfeito aos visitantes. A Prainha, ela faz parte do Ribeirão Caraça, né? E é um local assim bem calmo, a água bem rasinho, né? Então para criança, por exemplo, né, que quiser nadar, né, na companhia dos pais, uma criança pequena, não tem problema nenhum. Também é boa para banho. Prainha, assim, é um lugar muito bonito, né? É uma prainha pequena mesmo, mas para criança é um dos melhores lugares que tem, não só para criança, até para adulto. É muita areia, o lugar é muito aconchegante, né? E é uma procura muito grande que as pessoas têm para o lugar. Não tem risco de se machucar, que não tem pedra, né? É muito raso, mas havendo lugar também mais fundo para aquelas pessoas que gostam de lugares mais fundos, né? Para poder nadar. Esse período de inverno agora, a água é muito gelada, né? Então é permitido ficar no máximo na água aí uns 5 minutos só. Chega a noite e todos só querem saber de uma coisa: onde está o lobo-guará? Ele só sobrevive aqui porque o ambiente é propício, existe uma biodiversidade e existe um equilíbrio. Um padre, um belo dia, chegou e viu as lixeiras reviradas. Ainda não eram essas lixeiras que vocês veem, essa lixeira é considerada lixeira ecológica. Ela tem uma proteção para o animal não entrar nela e não revirar a lixeira toda, né? Muito utilizada em parques e unidades de conservações no Brasil todo. Mas antes disso não era essa lixeira, era uma lixeira comum. E ele estava chegando todos os dias de manhã e vendo as lixeiras reviradas. Achava que era algum cachorro que estava aqui, porque na época do colégio tinha criação aqui perto, hoje não tem mais, por conta da criação da reserva particular, né, de proteção natural, que é a RPPN. O Caraça, ele é uma unidade de conservação e a gente tem um plano de manejo que é submetido hoje ao ICMBio, era o antigo IBAMA, e que ele fala nesse plano o que é possível ter dentro desse território e o que não é possível. Então, na época do colégio, a gente tinha as criações de gado, de porcos, de cabras que serviam para alimentar os alunos e hoje isso não pode ser feito mais dentro dessa área. Mas naquela época tinha cachorro, tinha animal doméstico, essas coisas, e o padre achou que era cachorro e resolveu um dia esperar atrás da porta para pegar esse cachorro e descobrir que cachorro que estava revirando lixo. Quando ele dá de frente para um grande cachorro avermelhado, né, que é o lobo-guará, que é o Chrysostomos brachiurus, que é cão dourado da cauda curta, o nome científico do lobo-guará. Ele é o maior canídeo da América Latina. Tem muita gente que fala que ele não é lobo, né? Diferente dos lobos americanos, ele não vive em alcateia, ele é individualista e territorialista. Na maior parte do ano, ele não anda junto o macho não anda junto com a fêmea, eles caçam e tem todo o convívio em separado, cada um vai para um lado. E ele chega como o astro mais esperado da noite. Guará, em Tupi-Guarani, quer dizer vermelho. Ele chega devagarinho e atento, vai e volta. As orelhas parecem virar em 360 graus. O lobo-guará saiu da lista de animais ameaçados de extinção, graças a trabalhos de preservação da natureza, como este realizado no Caraça. Estar no Caraça, sobretudo o Caraça, é um lugar de ensino, é um lugar de experiências. E ver o lobo-guará tão perto da gente, tão pertinho assim da gente, é sinal de que há preservação. E, em geral, a gente preserva mais aquilo que a gente conhece. Isso também é sustentabilidade. Então, interagir com as pessoas, sorrir, buscar aqui um refúgio, tanto para os animais silvestres quanto para nós, é, sobretudo, uma sorte, uma felicidade
inenarrável, eu diria que é histórico. O santuário virou uma unidade de conservação nos anos 1990. Aqui reina a harmonia entre animais e seres humanos. Aqui tem canarinho da terra, jacu, siriema e aves diversas. Além do lobo, o cachorro do mato é presença constante. Só de mamíferos são mais de 70 espécies. São quase 400 pesquisas catalogadas ou em andamento. Como não amar esse lugar? E tem gente que ama tanto que até pediu para ser enterrado aqui. Logo abaixo do altar do santuário existem as catacumbas, onde descansam padres e ex-alunos do colégio. O Caraça é assim, surpresa atrás de surpresa. E esse Caraça, hein, vai deixar muita saudade. Mas antes das despedidas, no último bloco, vamos degustar os sabores do Caraça. Tem uma receita maravilhosa de pão de ora pro nobis. Duvido que você vai querer perder. É hora de experimentar na prática os sabores do Caraça. Agora são 15 para 6 da manhã, tá friozinho aqui no Caraça e a gente está indo agora para uma fazenda aqui próxima para acompanhar a produção da fabricação do queijo. Vamos desde o início, quando o leite é tirado da vaca, até todo o processo de produção, tudo isso você vai acompanhar com a gente. Saindo do território do santuário, fomos para uma área de manejo, chamada Fazenda do Engenho. Lá fomos conhecer a produção de queijo artesanal. O queijo a gente faz aqui no Caraça todos os dias, né? O processo começa aqui no curral, onde é retirado o leite todas as manhãs. Esse leite tem que chegar ainda quente lá na queijaria, porque a gente faz aqui o queijo Minas artesanal a partir do leite cru. Ele não passa por nenhum processo de maquinário, né? Esse leite chega quente ainda na queijaria, é adicionado nesse leite o coalho e um anticoagulante para ele ganhar massa. Além disso, a gente coloca o pingo. O pingo é a calda do que escorre do queijo quando ele já está pronto. Ele vai para as prateleiras de madeira, ele é colocado num armário, numa prateleira de madeira, e ali vai escorrendo um pouquinho do caldo da produção desse queijo. Esse caldo ele é chamado de pingo, que dá o sabor no queijo. Então a gente coloca todos esses produtos ali no leite, mistura, demora mais ou menos 40 minutos a 1 hora para ele ganhar massa e então ser produzido. Todo queijo que a gente produz aqui no santuário, ele atende ao consumo interno. Então esse queijo ele vai para atender o nosso restaurante, são colocados, ofertado para o nosso turista no café da manhã, além de compor receitas do almoço e do jantar, e o excedente dessa produção ele é comercializado em nossa lanchonete. E o nosso queijo, Eduardo, ele acaba de ser reconhecido, mais uma região produtora de queijo reconhecida pelo Estado, né? Minas tem várias regiões famosas, como o queijo do Cerro, o queijo da Canastra, o queijo da Lagoa, e agora foi reconhecida recentemente, há pouco menos de um mês, o queijo do Entre Serras, né? E o Caraça, ele foi precursor desse processo de reconhecimento do queijo e agora a gente pode dizer que nosso queijo é um queijo reconhecido. O nosso queijo começou a ser produzido na época do colégio, né, para poder ofertar alimento. Aqui se produzia manteiga, se produzia o próprio queijo, para poder dar sustentabilidade, aquela quantidade de alunos. Então o queijo que começou a ser produzido na época do colégio, ainda hoje a gente mantém essa tradição e tem toda uma região produzindo um queijo com as mesmas características, com o mesmo padrão. É um queijo bicentenário. E que tal experimentar esse queijo com um fermentado de jaboticaba?
E agora, gente, eu estou aqui embaixo da casa de hospedagem, da hospedaria, e quero mostrar um pouquinho para vocês desse espaço. A gente está numa vinícola que a maior parte do tempo fica fechada, mas aqui é fabricado o tradicional vinho de jabuticaba e também o hidromel. Aqui também é um lugar que reserva algumas coisas históricas. Por exemplo, aqui tem uma gamela, que é onde antigamente as pessoas lavavam as frutas para a fabricação do vinho. Mas quem vai explicar essa história para vocês não sou eu, não. Ei, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Agora você vai explicar um pouquinho para a gente o que é esse espaço, esse barril aqui, para que ele serve, o que é que tem dentro, explica pra gente. Perfeito. A gente está na adega do Caraça. E essa adega ela é histórica porque ela relembra toda a produção de álcoois que eram feitos pelos padres que chegaram para o colégio. Então eles começam, os padres são padres que vêm da Europa, e lá existia essa tradição de se consumir bebida alcoólica durante as refeições. Quando eles vêm para o Caraça, eles trazem essas tradições junto, né? Para poder no dia a dia do colégio. E aqui encontra algumas dificuldades para algumas uvas, por exemplo, que era a tradição, e eles buscam alternativas para isso. Uma delas é a jabuticaba, né? O vinho de jabuticaba é um tradicional da região. A região toda aqui do entorno produz essa bebida, que é muito diferente, é uma bebida que você vai experimentar daqui a pouco. E além disso, a gente produz o vinho tradicional de uva, inclusive é um vinho que já foi premiado no século XIX. E a gente tem também o hidromel, né, que é um fermentado à base de mel. Hoje, esses barris que a gente está vendo aqui são barris de carvalho. Eles estão fazendo a maturação dessa bebida, né? A bebida ela é produzida em barris e tonéis de inox lá dentro. Faz a fermentação, depois que passa pela fermentação desse barril, vem para a madeira, envelhece aqui um tempo e depois a gente faz o processo de engarrafamento e distribuição. Um processo que é artesanal até hoje, manualmente, uma por uma. E esse processo ele serve tanto para o vinho quanto para o hidromel. Justamente. O processo é o mesmo processo de fermentação natural, né? Então o vinho, ele logicamente vai fermentar com a uva. O hidromel, ele fermenta com o mel. Ele é uma bebida de água e mel. Ele vai criar as partículas de álcool a partir da fermentação do mel. E o jabuticaba com a jabuticaba. E ele tem, por exemplo, as mesmas peculiaridades do vinho de uva, por exemplo, aquela coisa de quanto mais tempo, mais velho, ele fica melhor, como que é? É a mesma situação? Justamente, é uma situação muito parecida. Apesar de que o nosso vinho de uva é o que a gente chama de vinho de mesa. É um vinho para se tomar fresco, né? Um vinho que você consome no máximo em 12 meses depois de pronto. Mas caso ele for sendo guardado, devidamente armazenado, movimentar a garrafa certinha, ele vai maturar e ficar cada vez mais gostoso com o tempo. E hoje, tudo que vocês produzem aqui é para a movimentação dos hóspedes aqui, para eles consumirem, para ser vendido também, como que é? A nossa produção ela é toda para consumo interno, né? Nós recebemos os nossos visitantes, os nossos hóspedes. Toda a nossa produção, por ser uma produção pequena, artesanal, a gente não consegue ter um número para vender para fora. Então ela é toda consumida internamente nos nossos pontos de venda, no nosso restaurante, na nossa lanchonete, aqui dentro do Santuário do Caraça. Agora, você como bom anfitrião falou que a gente vai experimentar, então chegou a hora, vamos lá. E além de experimentar, aquele queijo que vocês viram lá embaixo na fazenda, eu trouxe para vocês experimentar aqui junto com o vinho. Coisa boa, hein, gente? Vamos lá, então. Vamos lá. Preparei aqui essa mesa para a gente poder experimentar, mas antes da gente ir para experimentar, eu queria te mostrar essa garrafa, essa preciosidade. Esta garrafa foi encontrada num depósito aqui do Caraça, enquanto a gente programava uma limpeza. A gente viu o hidromel do Caraça, virou uma certa curiosidade, ninguém sabia o que era, isso tem mais ou menos 20 anos. E quando fomos pesquisar na biblioteca, que é a base de todo conhecimento aqui do santuário, a gente descobriu uma receita do hidromel. A partir dessa garrafa foi encontrada, a gente passou então a produzir o hidromel e também revitalizar todas as bebidas, além da padaria, da doçaria, todas as áreas de produção gastronômica do Santuário do Caraça. E hoje você vai experimentar o hidromel atual. Muito bem. Retomar a tradição com novo só no rótulo, né? Só no rótulo. Seguindo a receita antiga. Muito bem, vamos lá então. Vamos lá? Então agora a gente vai começar a degustação, né? Vamos começar aqui pelo hidromel.
que lembra um pouco um vinho branco. Vou colocar para a gente poder experimentar. Vamos lá. Estou curioso. Nunca tomei. Brinde? Um brinde. Bem. Bom, hein? Forte, né? É forte, mas é bom. De verdade. Sabe que tem uma curiosidade do hidromel muito interessante, que ele já foi reconhecido como bebida dos deuses na Grécia Antiga, e a bebida dos guerreiros pelos vikings, né? Embalavam, assim, pela bebida forte dessa, imagina como é que eles criavam coragem para as batalhas, né? E também era a bebida que embalavam os recém-casados no Oriente Médio. Talvez daí tenha esse termo lua de mel. Eles ficavam ao tempo de uma lua, de um mês, e para embalar as noites, para que nascesse um herdeiro, consumia o hidromel durante as noites. Então agora a gente vai experimentar o vinho de jabuticaba, que é bem tradicional aqui na região. Dom Viçoso. Tem um significado também, o nome, né? Dom Viçoso. Dom Viçoso, que é um dos primeiros padres que chegam aqui, chega o padre Viçoso e o padre Leandro, para fundar o Colégio do Caraça. Eles também marcam a chegada da província brasileira da Congregação da Missão no Brasil. Eles vêm de Portugal há mais de 200 anos atrás e chegam no Rio de Janeiro. De lá, vêm com 3 alunos apenas para fundar o Colégio do Caraça. Por isso, a homenagem aqui no Dom Viçoso. Dom Viçoso. Esse então é o vinho de jabuticaba do Caraça. Mais um brinde. Ele tem a astringência bem forte, né? Geralmente o primeiro gole é para limpar o paladar, no segundo que você vai conseguir sentir o sabor bem mais apurado. Vamos mais uma vez. E ele desce mais suave. Uhum. Então agora a gente vai finalizar a degustação da cachaça, a gente deixou mais forte para o final, mas para aliviar ou para melhorar a experiência, a gente vai cortar um pedacinho do queijo que subiu lá da fazenda. É o famoso tira-gosto, né? O queijo não pode brindar, mas a gente oferece assim, para quem está acompanhando de casa. Ah, muito bem, vai ter que vir aqui para experimentar. Sim, com certeza. Já fica o convite, venham experimentar todas essas delícias aqui com a gente. Um bom mineiro não fica sem pedaço de queijo, né? Mais uma vez, saúde. Delicioso. Gente, então fica o convite para quando você vier até o Santuário do Caraçá, se hospedar aqui, conhecer esse local que eu me senti privilegiado e é aberto, né, ao público, Sim. a quem vier se hospedar, conhecer e experimentar a cachaça, experimentar o hidromel e o vinho, que é maravilhoso e principalmente é único. São sabores que você só vai encontrar se vier aqui. E que tal resgatar uma receita dos antepassados? O pão de ora pro nobis. A Vera colhe tudo na horta do santuário. Ela vai até o pé e colhe a quantidade de folhas necessárias. Eu tô aqui com a Verinha e ela vai ensinar pra gente a fazer um pão de ora pro nobis, né? Verinha, me diz uma coisa, e esse pão, por que ele é feito e ele é servido aqui? É que esse pão, a receita dele mesmo era feito com azeitona, né? Mas aí como aqui ao redor tem muito dessa plantinha, que era pronobis, aí não era muito consumido. Aí a gente resolveu fazer o teste e fazer esse pão, ao invés de colocar o azeitona, colocar o orapronobis. Aí ele foi bem aprovado, quem comeu sempre quer repetir, gostava, né? Aí assim a folhinha tá tendo mais saída.
Agora, Eduardo, depois de pronto, eu preciso colocar o papel filme, né? E deixar descansar por mais ou menos 40 minutos. Aí depois que ele aumentar o volume, aí pode que leva pro forno. passar. Muito bem. Então passou 40 minutos, ele já está pronto para ir pro forno. Já. Então vamos ver como ficará o nosso pão de Ora Pro Nobis. Chegou o grande momento, agora eu estou morrendo de curiosidade para experimentar esse pão. Primeira vez que eu estou experimentando. Agora você vai desenformar primeiro, né? É. Eu vou cortar um pedacinho para você provar, para ver se vai gostar, né? Delicioso. Obrigado. Provada. Por nada. Muito obrigado por você compartilhar com a gente a sua receita. E fica aqui um recadinho para a Biane, do Leonardo. Quem sabe uma receita no Santa Receita, hein? Fica a dica aí. Vamos sair do Caraça de barriga cheia, mas não só, sabe? De coração alegre e memórias para o resto da vida. O Caraça atrai cada um de um jeito. O que nós viemos buscar aqui? A história, né? Nós viemos buscar aqui essa comunhão, né, que existe aqui entre a parte da religiosidade, a parte histórica e principalmente a natureza, e essa integração no mesmo lugar. E assim, nós estamos assim extasiados, né, com tudo isso que encontramos aqui. O acolhimento, eu tenho dito para minha família assim que isso aqui sempre foi um lugar que me parece assim acolhedor, acolhe. O emocional da gente fica à flor da pele. Eu fiquei encantada com o prédio, com as igrejas, aquela igreja barroca maravilhosa, não deixa a desejar a nenhuma da Europa. Muito linda, muito linda. Eu gosto muito do que faço, mas uma coisa que me chama muita atenção e gosto é essa coisa de ter contato com as outras pessoas, né, que a gente acaba se conhecendo no lugar, né? Tem pessoas que a gente realmente vira amigo das pessoas, né? E essa oportunidade de trocas de conhecimento. Há muito a espiritualidade, sabe? Além da natureza, né? Mas assim, as duas eu acho que eu colocaria 50-50, né? A espiritualidade que tem aqui, muito assim, né? Tá muito no ar, né? E a natureza também, bem exuberante, né? A gente vê muita coisa, todo dia uma paisagem, por mais que a gente olhe para o mesmo local, nunca está igual. A atividade do Caraça, em nível cultural, por exemplo, é imensa, e isso encanta. Encanta porque você tem a possibilidade de se encontrar com vários tipos de pessoas e de conversar com esses vários tipos de pessoas, né? E isso enriquece, né? Nos enriquece, né? E essa atividade do santuário acaba que enriquece as pessoas também, né? O Caraça ele tem uma coisa muito interessante, que é essa possibilidade dos hóspedes e dos visitantes conversarem entre si, se encontrarem entre si, né? Por exemplo, aqui à noite, à frente da igreja, né, quando damos lugar à Hora do Lobo, por exemplo, né, é um espaço interessantíssimo, intercultural, em que as pessoas partilham um pouco da vida, tem a possibilidade de, ali, enquanto aguardam o lobo chegar, estarem conversando, trocando ideia, falando de si, né, e escutando um pouco da história do Caraça, um pouco da cultura desse lugar. Então isso me encanta muito, sabe, esse caráter intercultural do Caraça. Somente uma visita ao Caraça paga toda uma viagem a Minas Gerais. São com essas palavras que Dom Pedro II deixou escritas em seu diário quando visitou o Caraça que o Arquivo A se despede hoje de você que nos acompanhou em todo esse programa. Eu me despeço com lindas imagens de tudo que a gente mostrou no Arquivo A de hoje.